A paz do Senhor para você e família. Vamos uma outra vez meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículos 41 a 46. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Queridos, eu quero já agradecer a você por estar aqui neste canal mais uma vez. A você que já se inscreveu, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E você que ainda não se inscreveu, faça isso. Dê o seu like, o seu comentário e compartilhe este vídeo, todos os vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem, queridos. Em dois outros vídeos anteriores, nós estivemos falando nesse mesmo texto de Mateus 26, que é intitulado como Jesus no Getsemane. É o título, o epígrafe desse assunto bíblico. E ontem, no nosso vídeo, nós estivemos falando sobre os versículos 39 e 40. E nós mostramos aqui aos queridos que os discípulos, eles dormiram porque estavam cansados e que Jesus terminou sua jornada ou sua oração no Getsemane sozinho. No versículo 41, onde iniciamos hoje, Jesus ele diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação, ou seja, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos dois vídeos anteriores, eu disse aos meus queridos amigos e irmãos que nós nunca devemos ignorar quando as pessoas, mesmo as mais próximas de nós, elas não nos acompanharem em alguns momentos e chega um momento que nós não possamos contar com elas, nunca entendamos que é porque elas estão ruins para conosco, ingratas e etc. Mas exatamente porque elas são limitadas, semelhantes a nós. Observe que no capítulo 26 e 41, Jesus, quando chegou, falando para Pedro no 40, ele disse: ô Pedro, nenhuma hora vocês puderam velar comigo? Observe que no versículo 41, Jesus ele faz uma fala a Pedro e os demais, dizendo que eles deviam vigiar e orar, para que não entrassem em tentação. É interessante que Jesus não faz uma fala considerando que eles foram falhos para com eles, ou para com ele, melhor dizendo. Mas Jesus mostra para eles que aquela atitude de na canseira não desenvolver a oração, a prática da oração, seria ruim para eles mesmos. Eles estavam cansados? Estavam. Jesus não deixou de considerar isso. Mas ele mostra que, mesmo na canseira ou na fadiga, no enfado, devemos nos esforçar e orar a Deus, desenvolver as nossas práticas cristãs, porque elas nos fortalecerá por certo. Jesus disse: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele mostra aos discípulos
que a falta da oração, eles podiam ter problemas na sua vida no futuro, mas não atribuiu aquilo como que fosse uma ingratidão dos discípulos a ele. Os irmãos estão vendo, o amigo está vendo a mente de Jesus em relação aos seus discípulos? No versículo 42, diz que ele foi e orou pela segunda vez, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. No 43, diz que voltou e achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Aí eu faço menção aqui mais uma vez do que eu disse ontem no vídeo anterior. Como eu disse, temos 2 outros vídeos falando nesse mesmo texto. Você pode voltar e adquirir, não é? Rever esse vídeo lá atrás e assisti-los. Observe bem, eu disse que nunca devemos atribuir às pessoas ingratidão por eles não comparecerem em certos momentos da nossa vida. Veja o que Jesus ele faz. Quando ele volta pela segunda vez da oração, no 42, ele volta da oração, não é? E no 43 ainda diz que ele voltou, ele achou eles adormecidos, ou seja, dormiam. Mas por que eles dormiam? Aí é a pergunta que a gente faz, devemos fazer com muita humildade e temor. Por que determinadas pessoas que esteve tão perto de nós não comparece nem com a ligação, nem com a mensagem do WhatsApp, que hoje tem várias fontes de se comunicar? Porque elas não estão mais em contato conosco? Porque, volto a dizer, suas limitações às vezes fazem com que elas sejam realmente ou estejam distantes de nós. Isso não significa que os discípulos não estavam lembrados de Jesus, não o amavam. Não significa que os discípulos tinham interesse de cortar ou haviam cortado os laços com Jesus. Não era isso. O texto é muito claro, 43, eles estavam carregados, seus olhos estavam carregados de sono, enfadados, exaustos. Meus queridos, você que está passando por esse momento, talvez reclamando, porque ninguém aparece para te dar as mãos. Talvez as pessoas que você está pensando, que te abandonou, que deixou você de lado, elas estejam passando ou estejam em situação pior do que você. É isso mesmo. Então, o 43 diz que eles estavam sobrecarregados de sono e por isso eles não oraram. Eles não buscaram a face do Senhor nosso Deus juntamente com o Senhor Jesus. Aí no 44 diz a Bíblia: deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui mostra que Jesus ora pedindo, se possível, ao Pai o desvio do cálice. E ele faz isso pela terceira vez. Esse número 3 aqui, entre tantas coisas, mostra o quanto afadigava Jesus o processo do Calvário, o processo da cruz, o quanto angustiava, fato pelo qual ele disse nos versículos anteriores que a sua alma estava angustiada até a morte. E a sua oração era uma oração repetitiva. A mesma coisa nos 3 momentos. Era a fadiga tremenda que tomava o coração do Senhor Jesus. E isso acontece também na vida do cristão, não é? A gente, às vezes, estamos em certos momentos que a nossa oração é só naquele assunto, é como um violão de uma corda só, é como um teclado de uma tecla só, não é? Ele tem várias teclas, mas ele só bate naquela, só bate naquela. Assim é quando a alma está angustiada, como no caso do Senhor Jesus. 3 vezes orando ao Pai, repetindo a mesma coisa. A fadiga, a inquietação da alma era absurda na vida do Senhor Jesus.
Aí quando a gente chega no versículo 45, Jesus termina a oração, volta para os discípulos e ele diz: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Ele termina a oração, e quando ele termina a oração era exatamente porque estava se aproximando Judas Iscariotes com os soldados romanos para pegar Jesus. E ele acorda os discípulos e diz: olha, vocês podem dormir agora, a missão terminou. Aqui é como quem diga, aqui terminou o último momento em que nós podemos estar juntos. Porque depois desse momento, Jesus é levado, é tirado dentre os discípulos, e Jesus agora vai passar pelos processos de julgamento, o Calvário, até a morte. Então ele diz: agora vocês descansam, vocês podem descansar, porque é chegado a minha hora, eu vou ser entregue agora nas mãos dos pecadores, eles agora vão me levar, eles agora vão me julgar e vocês podem repousar. Isso não foi nada fácil para os discípulos ouvir isso da boca de Cristo. Aí no versículo 46, a Bíblia diz: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Ou seja, Judas Iscariotes estava chegando com os soldados, como eu já falei, pegaram Jesus e levaram Jesus preso. A Bíblia diz que chicotearam Jesus, levaram Jesus ao julgamento, aos tribunais. Ele foi condenado, e isso por mim e por você. Portanto, querido irmão amigo, nunca ignore o seu sofrimento. Eu volto a dizer, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha tranquilidade, tenha paz. O Senhor Deus, ele vai te ajudar a passar as dificuldades. Tá bom? Eu quero que você contribua conosco nesse canal. De que maneira? Dando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal. Assim você está contribuindo muito, nos ajudando a levar esta palavra a outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.